bem com vocês? Tudo bem? Eu sou Monalisa Lins. Eu sou o Everson de Freitas. Nós somos o grupo Histórias em Movimento. E é uma alegria convidar vocês para participar do nosso chá literário. Enquanto nós esperamos as outras pessoas irem chegando, porque parece que temos muitos convidados, não? Sim, é verdade. Muitos convidados, tem uma fila de espera, inclusive. Então, a gente vai começar com uma música e depois a gente conversa mais, tá bom? Mais tranquilo, né? Porque live não é brincadeira. Não pode errar nada hoje, tá tudo gravado. Bom, esse evento, ele tem o apoio da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e faz parte do programa Bibliotecas Online. Nossa parceira, nesse momento, é a Biblioteca Nuto Santana. Gostaria de agradecer e agradecer a coordenadora Catiana, que nos ajudou a fazer esse evento e estar aqui agora com todos vocês. Muito obrigada. Muito bem. O que nós preparamos para eles hoje? Bom, primeiro que nós preparamos aqui um pão, um bolo, um chá, né? E preparamos também alguns convidados, não é? Sim, todos aqui. Estão aqui. Os convidados principais são vocês, é claro. Aqui na nossa sala, que vocês não podem ver, mas nós também temos a nossa plateia, porque nós não moramos sozinhos, nós temos um filho, o Leonardo, a Ana Laura e a minha querida mamãe, que também é vovó, a Terezinha, e eles vão aqui fazer uns aplausos, né? Vão assistir junto com vocês, tá bom? Porque quando a gente conta história, precisa da energia das pessoas, e elas vão nos ajudar aqui a imaginar que você que está aí desse lado, se você está gostando, se você não está gostando, e você também vai ter a oportunidade de participar. Vou apresentar, você sabe que aqui, você está vendo aí, se tem alguém participando aqui? Olha, tô vendo que o pessoal tá começando a chegar, aí, tá vendo? Muito bom. Flávio Moreira tá dando um olá. Tem bastante. Paulo Mazzieri já tá aí assistindo a gente. Edna Nunes Aguiar dizendo parabéns pra gente. Parabéns pra você também. Essa festa é nossa, Edna. Que bom, que gostoso. Eu não vou ver não, viu, gente? Porque eu tenho que ficar pondo óculos, tirando óculos. Então eu contratei. Eu vou tentar ver. Mas depois da live a gente pode responder as outras coisas que vocês quiserem, né? De vez em quando a gente Se vai alguém dar tiver uma alguma olhadinha pergunta, aí, não é? Né? E você sabe que nós temos então que apresentar para eles alguns convidados. Nossos convidados, você vai morrer de inveja, tá? Porque aqui do meu lado tem um convidado que é
O autor desse livro aqui é o Cristino Wapchana, é um escritor indígena que eu adoro. Esse livro dele é um livro premiado, é o livro A Boca da Noite. Olha, só para vocês terem assim, um pouquinho de vontade de ver, quando as bibliotecas abrirem, vocês voltem e vão procurar as nossas dicas que vamos dar aqui hoje. Você tem alguém aí interessante? Claro, olha só, tem aqui, por exemplo, o Manuel de Barros, poeta de mão cheia, gente, maravilhoso, que trouxe de volta a nossa infância. O Manuel de Barros, que ele adora inventar palavras. Inventa muitas palavras, tem razão. Assim como as crianças inventam tantas palavras, não é verdade? Muito bem. Então agora a gente vai fazer aqui, antes de começar a primeira história, eu vou propor para vocês que estão aí em casa um aquecimento, tá bom? Porque a história, ela precisa ser assim chamada, a gente precisa se preparar para receber a história, não é verdade? Então eu vou sugerir que nós façamos juntos, nós daqui, vocês daí, a nossa plateia ao vivo que está aqui, que faça conosco então um pequeno aquecimento para ouvir a história, pode ser? Pega as mãos, esfrega. Isso. E agora você vai preparar uma coisa muito importante, porque nas histórias a gente tem que enxergar as imagens. Eu vou contar a história aqui, você que está aí vai ter que enxergar as imagens com a sua imaginação. Então nós vamos preparar os olhos para enxergar a história. Assim. Agora esfrega de novo a mão. E vamos preparar o quê? Os ouvidos para escutar a história. Agora, esfrega. A história tem sabor? Claro! E quantos? Muitos sabores. Então vamos nos preparar para o sabor da história. E por último, e não mais importante, a gente vai preparar o que precisa para ouvir a história, gente. O mais importante. O coração. Muito bom. Agora que vocês já estão preparados daí, nós daqui, a gente vai começar. Antes eu vou dizer para eles que não é fácil escolher a história que a gente vai contar quando a gente está fazendo uma live. Verdade. Porque o contador de histórias, ele tem um repertório muito grande e quando ele chega num lugar, ele olha para a plateia e ele vai com algumas histórias já preparadas. Mas muitas vezes a gente troca de histórias na hora. Você vê o público, você fala, não, eu acho que agora, porque eu falo que a história, ela chega aqui no ouvido da gente e fala assim, eu quero ser contada. Sabe? E às vezes uma que a gente tinha planejado fica lá no cantinho e a gente vem essa outra que estava aqui. Me conta hoje. É, sim, é verdade. Então, a história que eu fiquei pensando que poderia ser muito gostosa de dividir com vocês é uma que fala... É uma que fala de alguém que tá fechado dentro de casa, tá achando a sua casa muito apertada. Não sei se vocês já ouviram isso, gente. Não sei se alguém tá vivendo alguma coisa. Tem alguém coisa fechado parecida. em casa há algum tempo, sei, né? Mas essa história, ela fala disso, tá bom? Eu vou contar e depois eu falo mais sobre a história. Vamos lá? Era uma vez um sábio que ele é muito conhecido na cultura do povo islâmico, que o nome dele é Nasruddin. Às vezes nas histórias ele aparece como sábio, às vezes como um brincalhão, ele tem muito humor, mas ele sempre tem, na verdade, algo a ensinar. Pois bem, estava lá o mestre Nasruddin na sua casa, quando alguém bateu a sua porta. Ele se levantou vagarosamente, foi até a porta, abriu, era o seu vizinho. E o seu vizinho, desesperado, dizia assim, mestre Nasruddin, eu estou precisando dos seus conselhos. Pois não, pode dizer. Eu estou morando numa casa tão pequena
pequena, mas tão pequena, tão apertada, que eu não aguento mais. Eu dou trombada com a minha mulher o tempo inteiro, tropeço nas mesas, nos tapetes, não tenho onde fazer nada, a minha casa é muito pequena. O senhor teria algum conselho para mim? Claro. O senhor tem uma galinha, não tem? Tenho uma galinha, sim. Então, coloque a galinha dentro de casa. A galinha dentro de casa. Sim, leve a sua galinha para dentro da sua casa. O homem, gente, não entendeu muito bem, mas o mestre era o mestre, tinha conselhos, tinha que obedecer. Ele foi até o quintal, pegou a galinha e colocou lá na cozinha. Vocês podem imaginar, a galinha começou a subir em cima das louças, botar ovo dentro da pia, às vezes ela subia na geladeira, toda vez que ele entrava na cozinha ele tropeçava naquela galinha e ele ficava pensando, mas que conselho foi esse? Que conselho é esse? Não é possível. Ele não aguentou. No dia seguinte, ele resolveu ir lá falar com o mestre Nasrudin de novo. O mestre abriu a porta. O senhor novamente? Mestre Nasrudin, eu fiz o que o senhor mandou. Acontece que a minha casa continua muito apertada e acho que agora parece que ficou pior, assim. Eu não sei se será que eu fiz alguma coisa de errado, eu entendi muito bem o seu conselho ou não. Claro, pôs a galinha dentro de casa. Pus. Então agora, eu sei que o senhor tem um bode. Eu tenho um bode, sim, mestre. Então, coloque o bode dentro de casa. Mas, mestre Nasrudin pediu um conselho dado. Passe bem. Lá foi o homem, colocou o bode na sala, bem na frente da televisão. Era o único lugar que cabia. Nossa. E ele não conseguia mais assistir televisão, ele não conseguia mais andar na sala, o bode berrava. Era um pouquinho mais do que isso, mas eu já fazia, não, deixa assim, tá bom. E aí, ele ficou inconformado, claro, quem não ficaria, né? Não teve jeito. No dia seguinte, lá foi ele bater na casa do Nasrudin de novo. Nasrudin, com muita paciência, como todo sábio, abriu. O senhor novamente, meu caro vizinho. Mestre, o senhor me desculpa vir incomodar o senhor de novo. Mas olha, eu fiz o que o senhor mandou, coloquei o bode dentro da sala, mas tá muito difícil. Aquela minha casa tá tão pequena, mas tão pequena que eu não aguento mais nem entrar dentro dela. Claro, eu entendo. Então faça o seguinte, o senhor tem uma vaca, não tem? O homem já quase se descabelou, né? Eu tenho uma vaca. Pois então, coloque a vaca dentro de casa. Mas ele quis argumentar, mas o Nasrudin falou, pediu um conselho está dado. Passe bem. Lá foi ele. Ele ficou pensando onde ele ia colocar a vaca, porque já tinha posto a galinha na cozinha, o bode na sala. Bom, ele teve que levar a vaca pro quarto, gente. A vaca pro quarto, ali do lado da cama. A mulher dele não acreditou quando ela viu aquilo. E ele falou, olha, é conselho do mestre Nasrudin. E lá foi. Você pensa que ele dormia de noite, olhando pra cara daquela vaca? Não dormia. Passou a noite inteira sem dormir. Foi lá no dia seguinte, na casa do Nasrudin. O senhor novamente. Mestre, os seus conselhos, eu não sei o que está acontecendo, eu acho que eu não estou entendendo direito, porque olha, a minha casa tá... Agora eu não consigo nem dormir, tá muito difícil. Eu queria que o senhor me dê um conselho, por favor. Tá bom, eu entendo. Então faz o seguinte, o senhor tem um porco, né? O senhor tem um porco? Eu tenho um porco. Então, coloque o porco para dentro de casa. Mas, conselho dado, passe bem. Gente, o porco... Que lugar a casa que sobrou para botar o porco? No banheiro. Exatamente. Vocês estão espertos, foi exatamente
no banheiro. Ele colocou o porco no banheiro. Ele não conseguia, desculpa falar, mas ele não conseguia nem fazer as necessidades dele direito, porque aquele porco olhando pra cara dele, ele estava complicadíssimo. Ele ficou louco com aquele porco. E aí ele foi e pensou. Eu não posso, eu vou ter que ir lá falar com o mestre de novo. Não tem jeito, minha casa continua apertada. Lá foi ele. Como vai, vizinho? Mestre Nasrudin, eu não aguento mais. Agora com essa história do porco, então piorou. Porque a minha vida tá terrível. Me dá um conselho. Eu acho que eu não tô entendendo seus conselhos. Ah, pois bem. Então faça o seguinte. Agora o senhor tire todos os animais de dentro da sua casa. Mandou colocar tudo, agora mandou tirar? Que isso? Eu acho que esse Nasrudin já deve estar ficando meio doido. Mas não foi para pôr tudo lá dentro? Agora vou ter que tirar tudo? Sim, tire tudo de dentro de casa. Todos os animais. Passe bem. E lá foi o nosso amigo. Tirou a galinha da cozinha. Tirou o bode da sala. Tirou a vaca da onde? Do quarto. E tirou o último bicho do banheiro, certo? Pois bem, quando ele acabou de tirar o porco, ele entrou para dentro de casa. Ah, que delícia! Como a minha casa é espaçosa! Que casa maravilhosa que eu tenho! Parece que eu moro num palácio. Ele ficou tão satisfeito que ele fez um pão maravilhoso, um bolo. Levou de presente em agradecimento ao mestre Nasrudin. E ele disse: mestre, agora eu entendi os seus conselhos. Nunca mais eu vou falar que a minha casa é pequena e apertada. Então, se você que está aí na quarentena, está achando a sua casa pequena, apertada, coloca uma galinha aí dentro. Coloca um bode. Quem sabe logo você resolve um porquinho. Mas você pode também fazer, antes de precisar fazer tudo isso, aproveitar que você está na sua casa e fazer um pão gostoso, fazer um bolo, saborear com a sua família e aproveitar as coisas que a gente pode fazer dentro de casa, que olha, são muitas, não é? Bem. E tem gente assistindo isso daqui ou o pessoal largou a gente lá? Duas pessoas lá, né? Um parente ali, outro ali e tal. Mas olha, o pessoal tá chegando, né? Olha, a Ingrid Fernandes tá chegando. Oi! Tá chegando devagarinho lá. Legal! Então, será que a gente Mônica já Araújo tá chegando. São todos bem-vindos. Que bom! É porque assim, a gente preparou aqui algumas coisas para fazer, para ver se eles estão aqui ou não, porque também pode ser que tenha gente aí que ligou e foi embora, se depois só para dizer que assistiu, a gente sabe, né? É brincadeira. Olha só, a gente tem aqui, eu preparei algumas adivinhas pra gente brincar, mas eu vou esperar mais um pouquinho. Eu acho que antes a gente podia fazer o duelo das duas histórias, será? Ah não, porque depois tem votação, sim, né? É verdade. Não, então vamos fazer as adivinhas mesmo. Vamos fazer as adivinhas. E a gente ficou pensando em uma forma de fazer vocês participarem, né? E uma das formas que eu pensei seria nós fazermos algumas adivinhas e vocês responderem aqui pelo chat, tá? E a gente pode começar, né? Podemos. Vamos lá. Ah, e é premiada a adivinha, tá? Ah, isso é importante. Agora você vai ver. O prêmio, para quem acertar essa primeira adivinha, é uma viagem. Uma viagem? Uma viagem. Uau. Uma viagem de norte a sul do Brasil. Nossa! No Roda-Moinho do Saci. Ah, bom. Achei que era de avião, né? Essa pandemia aqui. Não, é muito mais seguro. No Roda-Moinho do Saci, certo? Então, você quer começar a fazer uma adivinha? Opa! Agora eu vou começar. Posso? Faz uma adivinha aí pra eles e quem souber pode responder pra Tá, eles. vou dizer pra vocês. Olha, não,
É o seguinte, já lembrei de uma boa aqui. Tem cabeça, tem dente, tem barba, mas não é bicho nem gente. Cabeça. Tem cabeça, dente, barba, mas não é bicho nem gente. E nem eu, né? Porque eu também tenho dente, barba, Olha, né? Era ele um ponto, não conta. Aqui em casa o pessoal já sabe. Vamos ver se alguém responde aí. Vamos ver se alguém sabe. Estou achando que... Opa, a Otacília disse que é o alho. Acabou de entrar dizendo. Mas já chegou já sim, ganhando já chegou prêmio. Ganhando um prêmio, ganhou uma viagem maravilhosa. É isso mesmo. Que bacana. Olha, você até trouxe ele aqui. E vai poder levar um acompanhante, né? Para essa viagem, olha só. Se dizer. Tá aqui o alho, ó. Tem. Muito bem. Vou fazer outra também. Esse prêmio aqui também é legal. Quem não ganhou essa não fica chateado com a outra filha. Uma nova chance, né? Porque agora tem outra chance. O que é? É água e não vem do mar. Nem da terra não nasceu. Do céu ela não caiu e todo mundo já lambeu. Vou repetir, hein? Isso é muito difícil. É água e não vem do mar, nem da terra não nasceu, do céu ela não caiu e todo mundo já lambeu. Tempo pra isso. Será que alguém sabe? Vamos ver? Ih, não pode ser tão difícil. Deixa eu ver, olha. Esqueci de dizer o prêmio, agora eu vou falar o prêmio e alguém vai acertar. É uma feijoada na casa dos 3 porquinhos. Na casa dos 3 porquinhos, uma feijoada. Vou marcar o tempo. Vocês estão achando engraçado? Não sei porque. Tranquilo, vai lá. Tempo. Nada. Alguém tá falando sorvete. Sorvete? Sorvete? Quem disse? Quem Silva. Silva? Léo, me ajuda aí, Léo. Tá difícil de enxergar aqui. Quem falou sorvete? O assistente vai... Quem é? Silva. Silva. Muito bem, olha. Olha, não é sorvete. Não é sorvete, é verdade. Tem alguém que falou aqui. Lágrima. Aê! Quem falou, Léo? Jeane. Muito obrigado. Jeane. Ganhou o prêmio. Ganhou feijoada na casa dos 3 porquinhos e depois te manda o convite, tá, Jeane? Jeane já tava aqui antes. Eu nem falei o nome dela. Tá desde o começo, não. Tá? Sim, muito bom. Muito gostoso. Bom, agora a gente vai fazer então. Agora vamos fazer o duelo, que agora a gente já dá pra fazer. Vamos lá. Bom, é o seguinte, a primeira história que a gente trouxe, né, é que eu falo do Nasruddin, eu também queria mostrar esse livro, ele chama Fábulas do Mundo Islâmico, tá bom? E ele tem, assim, uma ilustração riquíssima, porque eles fizeram, o ilustrador fez uma pesquisa muito grande para chegar nesses desenhos, né, do Nasruddin, e traz muitas outras histórias sobre ele, tá bom? É da Martins Fontes, se alguém depois quiser se interessar, e vai conhecer um pouco mais sobre esse personagem folclórico, que é mais ou menos assim como o Pedro Malas Artes nosso, tá? E por isso a gente resolveu agora trazer o nosso Pedro Malas Artes aqui para nosso chá literário, que é através da pesquisa da Ruth Guimarães, uma maravilhosa pesquisadora e escritora aqui do Vale do Paraíba, que ela traz então muitas histórias que ela recolheu do Pedro em vários lugares. A gente vai fazer então uma brincadeira aqui, que é um duelo. O Everson vai contar uma história do Pedro Malas Artes e eu vou contar outra. E depois eu queria que vocês votassem em qual das duas vocês acharam mais legal. Quem gostou mais da primeira, vota, e quem gostou mais da segunda, vota. Vamos fazer? É um jeito da gente fazer vocês participarem também desse momento, tá bom? Um pouquinho antes de começar, eu vou fazer uma correção aqui, que quem adivinhou, a primeira adivinha, foi a Ruth Lazzarini de Freitas, que por sinal é minha mãe, não foi a Otacília. Estou vendo a correção aqui, então está devidamente corrigido. Aliás, aproveito para mandar um beijão para minha mãe, né? Afinal, faz 4 meses que eu não a vejo, né? E tô morrendo de saudades. Muito obrigado.
Muito obrigado pela participação. E também eu digo pra você que a Jeane tá dizendo pra você mandar um beijão pro filho dela, o Christian, de 3 anos. Christian! Puxa, que gostoso! Olha, um beijo delicioso pra você, Christian, tá bom? Continua aí que a gente vai ter mais histórias. Vamos lá. Vou contar agora, Christian, do Pedro Malazares. Posso começar? Vai lá. Tá bom. É melhor desligar? É melhor desligar. O meu caso é o seguinte. Então vai. Era uma vez uma cidadezinha bem pequenininha, no interiorzinho. Chegou lá um moço, um senhor, que era um grande de um mentiroso. Mas era muito mentiroso, mas muito mesmo, era demais até. O homem chegou contando mentira para tudo que é lado. O pessoal, na hora, até achou engraçado, começou a gostar, mas depois foi enjoando, né, gente? Afinal, tudo que é demais sempre enjoa, né? Então, foram enjoando daquele homem e nada dele parar de contar mentira na cidadezinha. Mas aí, os homens daquele lugar tiveram uma ideia e lembraram do Pedro Malazares. O Pedro, o único que podia ganhar na mentira desse homem. E na mesma hora eles se reuniram e foram até o sítio onde morava o Pedro Malazares. Chegaram lá, Pedrinho estava lá, deitado na rede, com a viola embaixo do braço, contaram o caso para ele. E ele até que gostou, era um desafio para ele, ele adorava desafios. E na mesma hora ele foi com os rapazes para resolver logo essa questão. Gente, não deu outra. À noitezinha eles chegaram no bar principal da praça daquela cidadezinha. Quando entraram no bar, o bar estava lotado, muita música, muitas pessoas bonitas, muita bebida, muitos petiscos gostosos. E claro que não era na época da quarentena, né? Porque senão não ia ter ninguém no bar, o bar ia estar fechado. Foi antes da quarentena. Mas, de repente, o Pedro sentou lá num cantinho e chegou o mentirosão. Mas quando ele chegou, já chegou assim, fez uma roda, já chamou o povo daquele bar assim e começou a contar um caso. E disse assim: mas tô cansado que dói, rapaz, porque olha, para chegar aqui hoje deu um trabalho danado. E não é que eu vinha vindo pela estrada, e quando cheguei na estrada, que eu vinha vindo para cá, para passar para cá, tinha um passarinho tão grande, um passarinhão tão grande, tão enorme, mas tão grande, que era meio-dia e ficou meia-noite, porque as asas do bicho tampou a luz do sol. Mas na hora o pessoal que estava ouvindo assim, até viraram assim, quem vai acreditar nisso, né? Mas o homem contava aquilo como sendo uma verdade tão grande, mas tão grande, né, que todo mundo ficou quieto. Menos o Pedro, que estava no banquinho lá no cantinho, que levantou e disse assim: pois olha, que coincidência, sabe que quando eu vinha vindo para cá também, me aconteceu uma coisa muito estranha. Na estrada que eu peguei do meu sítio para cá, tinha lá um ovo, mas o ovo era tão grande, mas tão grande, que cobriu a estrada inteira e ninguém conseguia passar. Ninguém conseguia passar naquele lugar. Pois, para tirar o ovo da estrada, foi preciso 4 carros de boi, foi preciso 15 homens e 12 cavalos para tirar o ovo de lá. Aí o tráfego pôde passar e eu cheguei até aqui. Mas na mesma hora que ele acabou de contar isso, o mentirosão lá soltou: égua, que mentira lavada é essa? Quem é que vai acreditar num ovo gigante, um ovo desse tamanho? Aí o Pedro virou e disse: ué, vai ver que era o ovo que o passarinho que você encontrou botou, ué. Pode mudar a sua agora. Depois vocês podem votar qual é a melhor. Se é a que eu contei, do Pedro Malazares, ou se é a que eu vou contar do Pedro Malazares também. Né? Mas eu sei que eu ganhei, então vamos lá. Você escolheu uma bem boa mesmo, né? Mas tudo bem. Olha só, vou contar, já sei. Tentar bater ele agora. Pedro Malazares morava numa casinha muito bonitinha, modesta, mas bonitinha. Tinha um fogãozinho a lenha, lá ele fazia um cafezinho naquele bule antigo bonito, sabe? Depois ele tomava naquelas xicrinhas coloridas. Ele tinha um banquinho na casa dele, onde ele sentava para ficar picando fumo, olhava ali pela paisagem. E era tão arrumadinha a casinha dele que tinha até uma parede cheia de quadro, de retrato. Pois um
Muito bem. Um dia o Pedro estava lá, picando fumo, sentadinho, sossegado. Veio se aproximando um homem assim, em cima do cavalo. O sujeito apeou e logo o Pedro viu. Era um viajante, já conhecido por ali. Ninguém gostava muito dele, não. Ele era metido, arrogante, gostava de fazer pouco caso do povo que morava por ali, sabe? Conhece esse tipo de gente, né? Por exemplo, lá na terra do Pedro também tinha. E o Pedro falou, ih, lá vem esse viajante. Mas ele era educado, não podia negar ali o convite para o homem entrar e tomar um cafezinho, né? O sujeito entrou, sentou, tirou o chapéu, pôs na mesa, começou a tomar o cafezinho e olhou para aquela parede que eu falei para vocês, cheia de retrato. Aí ele perguntou pro Pedro assim, ô, Pedro das Artes, quem é aquele ali daquele retrato? O Pedro olhou, aquele lá é meu avô. Ah, que saudade do meu avô. E o homem continuou. E aquele ali do lado dele? Quem que é, Pedro? Aquele ali é meu paizinho. Ai, que saudade do meu paizinho. Aí, o sujeito se levantou e foi até a frente de um quadro que tinha um retrato de um burro. Virou pro Pedro e disse assim, e esse aqui, hein, Pedro? É da família também? Aí o Pedro olhou e falou assim, ô, seu moço, o senhor não tá vendo, não? Isso aí não é retrato, não. Isso aí é um espelho. Agora, vocês vão votando aqui. O nosso assistente ali vai dar uma força para ver quem é que tá votando na número 1 ou na número 2. Enquanto isso, a gente vai tomar um chazinho com vocês. Olha só o que a gente preparou. Ó, tem que servir os convidados primeiro. Ah, é verdade, né? Esqueci. Nossa. É pra vocês essa daqui, tá? Gente, ó, isso aqui... Simbolicamente, é uma xícara de chá para vocês que estão aqui conosco nesse momento na nossa casa. E nós estamos aí na casa de vocês também, não é? Olha aqui o seu chá. E a gente pode aqui colocar... Temos aqui um pãozinho integral, um bolo de chocolate feito pela Ana. É verdade. Ana Laura, já há 10 anos já faz um bolo já desse. Tá fazendo bolos maravilhosos. E enquanto isso a gente espera aí. Vamos votar, gente. Vamos votar. Deixa eu ver. Olha, tem gente votando. Olha, tem gente que votou na número 2. Opa! Silvia Silva votou na número 2. Flávio votou na número 2. Otacílio Ruth na número 1. Opa! Aí, olha lá, a Silvia Silva está dizendo que é bem engraçado. O Paulo votou na número 1. Aí, obrigado, Paulo. A cerveja está garantida aí. O show é por minha conta. Deixa comigo. Vamos ver. O Jonathan Pereira. O Jonathan, pianista incrível, gente. Será que é o Jonathan? Não é esse Jonathan. Não é o Jonathan Pereira? Não, é outro. É outro. Jonathan, Desculpa, aprenda a tocar piano. Desculpa. Vou falar número 2 também, Jonathan. Ao vivo, né? Ao vivo dessas coisas, né? Deixa eu ver. Deu empate. Conta aí, ó. Empate. Leonardo, conta aí. A Maiara está dizendo que foi a número 2. A Maiara está aqui, ó. Ô, Maiara. Maíra. Ai, cegão, né? O Antônio Escobar está dizendo que foi a número 2. Ai, é o Black. É o Black, esse? É, o Black que não é Black, é isso, eu conheço ele. Brincadeira, velho. Ai, caramba. Deixa eu ver legal, aqui agora. legal. O que a gente separou aqui agora depois bom, da votação. E aí, quem ganhou? Você fez aí a Aí que é votação? melhor. Eu vou... Tá ainda não? Tá rolando ainda a votação? Deixa aí. Rola apuração de Deixa eu votos. tomar. Apuração de votos. Apuração de votos agora, certo? Um brinde de chá, Um brinde a todos vocês. Musiquinha aqui para o clima ficar melhor. Vou agora fazer uma leitura. Mas é uma leitura silenciosa. Opa! Aí sim. Eu tenho uma amiga que é muito querida, a Malu.
ela vive me apresentando livros maravilhosos. E um dia ela me apresentou esse livro, né, Malu, da Companhia Ilimitada? E agora eu vou chegar mais pertinho de você aí e vou mostrar esse livro pra gente ver. Assistente, veja se o enquadramento do livro está bom aqui. Um pouquinho mais pra cima. Um pouquinho mais pra cima? Tá bom? Então tá. Olha só, esse livro chama Brinconto. O autor é o Fê, assim mesmo, Fê, tá bom? E é um livro, olha, um livro de imagens. Eu vou trazer aqui então a primeira imagem. Você tá vendo aqui no cantinho, ó, uma mesa, um pedacinho de uma mesa, né? Agora eu vou ter a mesa inteira e em cima dela um livro, né? Opa! Agora temos a mesa com o livro e alguém que tá chegando. Tá vendo aí? Essa menina. O que será que ela vai fazer? Você que tá aí, se tiver uma criança do seu lado, deixa a criança ir contando essa história para você. O que aconteceu agora? Tá vendo aqui? O que aconteceu? A menina começou a ler o livro? É, acho que sim. Ela continua lendo o livro, né? Mas será que tem alguma coisa diferente aqui? O que você acha? Ah, é isso mesmo, ó. Né? Apareceu aqui um focinho nela. E agora... Que é isso? Que? A menina ficou verde? Ou será que ela tá virando alguma outra coisa? Vamos lá. Oh! Olha só, alguém aqui falou que tá parecendo um índio. O que será? Você que tá aí, você tá lendo, né? E agora? Esse aqui todo mundo acha a mesma coisa. Todo mundo normalmente acha parecido com... Ah, a Ana Laura fez aqui, ó. Um leão. E aqui? Opa! O que será? Você que tá aí, o que você viu aqui? O que a menina virou aqui agora? Um sapo? Pode ser. Macaco. Alguém falou macaco. Olha, mas pode ser outra coisa também. Não sei, né? Você que resolve aí. Vamos ver o que vai acontecer agora. Ih! Aqui falaram uma girafa. Que legal! O que será que está acontecendo? Cada vez que ela está lendo uma página, ela está mudando, não é? Voltou! Voltou! Será que ela acabou o livro? Ela acabou, olha só. E deixou na mesa. Opa! Apareceu outra menina. E ela vai ler. Mas será que ela vai ler o mesmo livro? Será que ela vai enxergar as mesmas coisas que a outra enxergou? O que você acha? Vamos ver? Vamos ver? Ela começou a ler, ó. Ela não enxergou a mesma coisa. O que ela viu aqui? Um cachorro. Estão falando aqui, né? Pois é. Eu gosto desse livro porque ele é assim mesmo. Do mesmo jeito que a gente se sente quando a gente ouve uma história. Cada pessoa imagina uma coisa diferente. Cada um pode se transformar naquilo que quiser. A imaginação é tão linda, tão livre, né? Por isso, esse livro é lindo, esse presente. E cada história que a gente conta tem para você um significado diferente. Isso é o que esse livro quer dizer para mim. Para você, pode ser que seja diferente. Obrigado, Fê. Brinconto. Lindo, né?
permitem que a criança crie muito sim, né? Sobre o que ela está vendo. E agora, resultado da nossa enquete. Aqui, o resultado saiu. Saiu? Vamos ver. Nossa, me senti agora. Nem vou falar. É. Fala você, pode falar. A primeira história teve 3 votos? Não, deve ser 300 votos. Acho que o assistente errou. E a história campeã teve 9 votos. Obrigada, mas como eu costumo falar, as histórias não são minhas, não são suas, as histórias são nossas, são de todos nós. E agora que a gente contou, ela é sua também. Reconte com as suas palavras, do jeito que você lembrar. Se você quiser lembrar de alguma coisa que você não consegue, pode escrever pra gente, que a gente te lembra. Mas não se preocupa, conta do jeito que ela ficou pra você. E ela começa a ser sua também. Bem, e as pessoas estão chegando aí, olha, a Rosana Borges está aí também. Né? E no momento temos 10 corajosos que se dispuseram a assistir essa live aqui. Ai, gente, que legal. Muito bom. Agora então a gente vai para a última parte, né? Que é a parte assim, que eu preparei com mais carinho, com mais cuidado, porque eu acho que assim, a última história sempre tem que ser muito bonita. Eu sempre gosto. As primeiras a gente brinca, né? A gente faz, mas a última história é a história que eu acho que vai ficar mais. E é uma história que fala para qualquer pessoa, de qualquer idade, tá? Eu conheci essa história com um grupo de contadores de história lá do Rio de Janeiro, são os Tapetes Contadores de Histórias, mas faz assim, acho que uns 10 anos que eu ouvi, sei lá, a primeira vez, né, num evento que teve numa biblioteca aqui de São Paulo. Aí passaram-se muitos anos, eu ouvi de novo essa história com eles aqui em São Paulo, e essa história sempre me tocou muito, e eu acabei indo atrás, né, pesquisei, busquei. O escritor dela é peruano, ele chama Francisco Izquierdo, é um folclorista. Eu fiz uma tradução livre do espanhol, tá bom? E escolhi as partes, porque ela é uma história bem longa, eu escolhi as partes que eu gosto mais. E vou trazer aqui para vocês agora, é a história do pequeno bagre. O bagre, para quem não conhece, é um peixe que vive nos fundos do rio e ele tem bigodes bem grandes, tanto em alguns lugares ele é chamado de peixe pedra. Peixe bigode de gato. Ah, peixe gato. Ele é chamado de peixe gato, tá bom? E eu vou trazer então agora essa história para vocês aqui. Agora vocês se acomodem, relaxem e se quiser até pode fechar o olho para escutar o pequeno bagre. Imagine um riacho cercado de pedras, com uma árvore muito alta que faz sombra sobre a água. Nesse riacho vivia um velho bagre. E ele costumava nadar de um lado para o outro, dizendo: eu conheço o mar. Eu fui até lá e voltei. Os pequenos bagres, os filhotes, olhavam aquele velho admirados e diziam: ah, esse velho conhece o mar. E um dia, o pequeno bagre, de tanto escutar ele falar, resolveu se aproximar e disse: avô, eu também quero conhecer o mar. Eu também quero conhecer o mar. Ah, meu jovem, eu tinha a sua idade quando parti para essa grande aventura.
E naquele dia, o velho bagre e o pequeno bagre ficaram conversando. Eles encontraram um cantinho atrás de uma pedra e conversaram e chegou a noite. A luz da lua atravessava a árvore e os seus raios batiam no riacho, e naquele cantinho iluminado os dois continuaram a conversar a noite inteira. E o velho bagre ensinou tudo que ele sabia sobre aquela grande viagem em direção ao distante mar. Quando eles acabaram de conversar, o pequeno bagre achou que já era a hora de ele ir. Sim, ele achou que era a hora dele partir em direção ao mar. E ele falou isso para o avô. E o avô disse: vá, mas volte. E ele partiu. Não demorou muito, a mãe do pequeno bagre apareceu, olhando em tudo que era canto, em tudo que era buraco, em todas as pedras, desesperada. De repente, o velho bagre colocou a carona dele assim e disse: você está preocupada e procurando alguma coisa? Ai, sim, estou procurando o pequeno bagre. Ele passou a noite inteira fora de casa, não sei o que aconteceu. Calma, calma, ele está bem. Ah, você sabe onde ele está? Não exatamente, mas eu sei que ele está bem. Eu acho que ele partiu para conhecer o mundo. Sozinho? Ai, e se acontecer alguma coisa com ele? Ele pode ser pescado, ele pode... Calma, eu acho que não. Ele é bem esperto. E de mais a mais, um dia os filhos têm que sair da barra da saia da mãe, não é verdade? Ouvindo aquelas palavras, a mãe do pequeno bagre resolveu voltar para casa com o coração um pouco mais tranquilo. Nessa hora, o pequeno bagre já estava deixando o riachinho, aquele lugar onde ele tinha nascido e vivido sua vida inteira, e já estava entrando num riacho um pouco maior. Só que ele ia para cá e a correnteza jogava ele para lá. Ele ia para lá, a correnteza jogava ele para cá. E ele ia indo, ia seguindo, e ele lembrou. Aquele devia ser o riacho das 1000 voltas, do qual o avô havia lhe falado. E ele foi contornando, e ali mesmo, no riacho das 1000 voltas, ele se deparou com o primeiro grande perigo da viagem. Sim, ele olhou para cima e percebeu que tinha uma coisinha se mexendo com uma cara muito boa de ser comida. E ele foi subindo, mas quando ele já ia abocanhar, ele lembrou. O avô disse que ele devia sempre olhar muito bem tudo que ele fosse comer. Então ele olhou muito bem e percebeu que aquela coisinha gostosa era uma minhoca presa num anzol, preso numa linha, presa numa vara, preso na mão de um homem sentado de chapéu à beira do rio. Quase ele tinha sido pescado. Ele fechou a boquinha e desceu lá para baixo de novo e falou. Os conselhos do avô eram verdadeiros. Os perigos dos quais o avô havia falado eram verdadeiros. E aí ele continuou. Ele saiu do riacho das 1000 voltas, porque o riacho das 1000 voltas desembocava num riozinho um pouco maior. E era um riozinho com uma correnteza forte, e ele foi indo, e na direção que ele ia, ele viu muitas pedras. E lá no meio das pedras ele viu uma velha, com água até a cintura, que estava pescando com as mãos. Mas não tinha jeito, não tinha como ele sair dali. A correnteza era muito forte, ele só ficou ali, torcendo para que a velha não conseguisse pegar ele. E ela passou a mão ainda em cima dele, ele sentiu aquele calafrio, mas ele escapou. Quando ele passou e olhou para trás, a velha era tão feia, parecia até a própria morte. E ele continuou. Aquele riacho foi desembocar em outro. 200 vezes maior do que o riachinho onde ele tinha nascido. Só que agora era um rio grande, muito escuro. Tão escuro, mas tão escuro, que o pequeno bagre ficou com medo. Ele pensou em voltar para trás, mas ele lembrou do mar. O avô tinha falado, era tão lindo, ele queria conhecer o mar, e se ele queria chegar no mar, ele precisava enfrentar aquele perigo. Então ele fechou os olhos e entrou naquela água escura, onde ele não enxergava nada, onde ele não conhecia nada. E seguiu. Agora,
Ele estava saindo daquele rio escuro e chegando num outro maior. Porque você sabe, os rios são assim. Sai de um pequeno, vai para um outro, vai para um outro. E nesse onde ele chegou, ele percebeu alguma coisa que tentava puxar o pequeno bagre. E ele sentiu, eram rodamuinhos. O avô tinha falado do rio dos rodamuinhos e disse que quando ele chegasse perto de algum lugar onde ele sentisse que forças muito grandes tentavam puxar ele para um lugar onde ele não queria, ele tinha que resistir, ele tinha que contornar. E assim ele foi. Ele contornou o primeiro rodamuinho, contornou o segundo, contornou o terceiro, e não acabava mais, eram muitos rodamuinhos, eram muitas forças tentando puxá-lo, mas ele foi e passou. Enfim, ele pôde descansar, mas só um pouquinho. Logo, ele sentiu a água ficando um pouco mais quente e lembrou. O avô disse que quando ele sentisse a água ficando um pouco mais quente, é porque ele estava chegando no ponto mais perigoso da viagem, a cascata da morte. Era uma cascata que levava a todos, levava homens, pescadores, barcos e peixes. E ele ali não tinha muito o que fazer, a não ser se deixar levar por aquela espuma. E a espuma foi chegando. E foi chegando, e ele foi entrando e de repente ele não via mais nada, era tudo uma espuma branca. Ele era jogado para um lado, ele era jogado para o outro, ele batia numa pedra, batia na outra. Às vezes ele parava, achava que tinha acabado, mas vinha uma onda e levava ele de volta. E ele foi batendo e batendo e aquilo parecia que não acabava nunca. Mas uma hora acabou. Mas quando acabou, o pequeno bagre estava cansado, estava muito machucado. E ele então se escondeu atrás de uma pedra e lá ele ficou 3 dias e 3 noites. Quando ele acordou, ele se olhou. Sua pele estava diferente. Ele não era mais cinza. Ele era um cinza bem escuro. Aquelas nuances rosadas também não existiam mais. E ele percebeu que seus bigodes estavam grandes. Ele tinha crescido. E ele tinha conseguido passar o ponto mais perigoso da viagem e sobrevivido. Ele ficou tão orgulhoso de si e assim pensando, ele voltou a nadar, se distraiu, foi pego numa rede de pesca. Ele pensou, não pode ser. Depois de tudo que eu passei, eu vou acabar numa rede de pesca? Mas ele teve sorte. Naquele lugar onde os pescadores estavam pescando, não gostavam daquele tipo de peixe, ele não era valorizado. Então, um menino que ajudava o pescador pegou ele pelo bigode e jogou ele no rio de novo. Ufa! E o pequeno bagre continuou a sua viagem. Foi seguindo. Agora, ele estava num rio muito grande. Um rio imenso. Sabe qual era? O rio Amazonas. O rio Amazonas é tão grande que você, estando numa margem, às vezes nem enxerga aquela onda. E o pequeno bagre ficou feliz, porque ele sabia que aquele era o último rio antes de chegar no mar. O avô havia dito. Mas ele ainda tinha que tomar cuidado com peixes muito grandes que existiam ali e também com grandes embarcações. E assim ele foi desviando e desviando. Ele subiu para ver o pôr do sol no rio Amazonas. Era lindo. E ele desceu e foi nadando. Um dia, o pequeno bagre sentiu um gosto diferente na água. Ficou salgada. E ele percebeu que a coloração da água também não era mais a mesma. Agora, em vez de esverdeada e barrenta, era azul. E tinha espumas. E tinha o barulho. Um barulho mais ou menos assim.
O pequeno bagre tinha finalmente chegado ao mar. E ali ele mergulhou, ele dançou, ele saltou, ele sentiu o gosto salgado e o cheiro do mar. Viu o sol nascer e viu o sol se pôr. E ficou o tempo que ele quis. Mas um dia ele lembrou do que o avô havia dito. Vá, mas volte. E ele resolveu que era a hora de voltar para casa. Ele ia ter que passar por tudo aquilo de novo, mas agora ele já sabia como. E ele entrou de novo no rio Amazonas, desviou dos grandes barcos e dos grandes peixes. Enfrentou de novo a cascata da morte, mas até isso ele já sabia como enfrentar. E ele passou de novo no rio dos rodamuinhos e contornou tudo de novo. E voltou naquele rio escuro onde ele não enxergava nada e não teve mais tanto medo quanto da primeira vez. E depois ele percebeu. Ele estava no riacho das 1000 voltas. E o coração do pequeno bagre começou a bater muito forte, porque o riacho das 1000 voltas era o último lugar antes de chegar no seu riachinho onde ele tinha nascido. E ele foi nadando, e o coração batendo cada vez mais forte, e até que finalmente ele sentiu. Ele conheceu o gosto do riachinho onde ele tinha nascido. E ele conheceu as pedras, conheceu a árvore e a sua sombra. Mas não conheceu ninguém. Não encontrou seu avô, nem a sua mãe. E também ninguém conheceu ele. É que agora ele era um velho bagre. E o velho bagre começou a nadar de um lado para o outro, dizendo: eu conheço o mar. Eu fui até lá e voltei. Os pequenos bagres e os filhotes olhavam para ele admirados e diziam: aquele velho conhece o mar. E um dia, um pequeno bagre, de tanto ouvir ele falar, chegou perto e falou: avô, eu também quero conhecer o mar. Tu? É, eu também quero conhecer o mar. Ah, meu jovem, eu tinha a sua idade quando parti para essa grande aventura. Quanto falta para acabar a nossa live? O nosso assistente. Nosso assistente. 5 horas certinho. Bem, vamos agradecer. Tem um comentário aí sobre o livro do Lampião, dá uma olhada. Ah, é? Vamos ver qual que é. Adorei o Lampião e sua Maria Bonita. Ah, aqui. O Antônio Escobar. Muito legal. Também são os nossos personagens aqui, né? Bonito demais. Tem o Samico também, tem muita gente boa aqui. A Lucélia da Silva, enfim. enfim. Olha, gente, foi uma delícia poder contar a história para vocês. A gente estava muito ansioso, né? Em todo esse período aqui, a gente, né, fica muito nessa resistência, assim, porque a gente sabe que a história ela precisa do aconchego, do afeto, do carinho. A gente tentou ser o mais autêntico possível nessa distância que a gente está. Espero que vocês tenham levado esse momento e que vocês possam dividir isso com as outras pessoas. Agradecer à Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo por permitir que
nós artistas possamos continuar fazendo o nosso trabalho, tá bom? E esse programa Biblioteca Online, que tem sido, assim, maravilhoso. Principalmente agradecer cada um de vocês que veio aqui, que tirou esse tempo com a gente, para que nós possamos nos encontrar em outros momentos. Pode ser aqui também, né, de novo, ou acompanhe a gente aí nas nossas redes, que a gente está toda hora tendo ideias, fazendo coisas, e estamos sempre com o coração aberto para receber todos vocês, seja pela internet, seja pelo telefone, seja ao vivo, quando a gente puder, tá bom? Esqueci alguma coisa? Catiana? E isso tudo vai passar, gente. Força aí. Isso aí. Catiana da Biblioteca Newton Santana e todo mundo que assistiu a gente através da biblioteca também, nosso carinho, nossa gratidão. E a gente vai fechar com uma música, que é uma música que a gente propõe para vocês se abraçarem, se beijarem, fazerem cafuné aí, que é o Beija-Flor. Eu sou agora um beija-flor e ele é a flor. Você que está aí em casa, escolhe quem é a flor, quem é beija-flor e vamos brincar para terminar. Eu faço e vocês fazem aí em casa, tá bom? Beija-flor pousou na flor, fez um cafunézinho na flor, faz aí. E depois voou, voou, e depois voou, e depois voou, voou, e depois voou, e depois voou. Beija-flor voou, pousou na flor, deixou a flor. Beija! E depois voou, voou, E depois voou, e depois voou, voou, e depois voou, e depois voou. Beija-flor voou, pousou na flor, deu um abraço na flor. Abraço também! E depois voou, voou, E depois voou, e depois voou, voou, e depois voou. Obrigado. e depois voou, E depois voou. Obrigado, Léo. e depois voou, voou. Obrigado, Ana. Beijinha. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Um beijo muito grande no coração de todos. Obrigada, gente. Valeu.